Prazer ver essa casa cheia, prazer estar em casa e ver tantos rostos conhecidos aqui hoje. Estava dizendo aqui para o Ramon que é sacanagem colocar um vídeo desse assim antes de eu entrar para palestrar, né? Estou aqui mareado, eu que sou pai de duas crianças pequenas, ver um vídeo desse, me emocionei aqui. Mas vamos lá, vamos em frente, tá? Pessoal, vamos falar aqui hoje, eu adorei ter chegado mais cedo, inclusive para assistir as palestras aqui dos colegas que me antecederam, porque muitas coisas que foram ditas vão vir a calhar aqui com o que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. E o nosso tema aqui é a recuperação de créditos tributários, né? Um tema que eu sempre falo, tanto nas minhas aulas de MBA, quanto nas palestras aí que eu ministro Brasil afora. É um tema que está muito em evidência, né? No Brasil, por um motivo muito simples, né? Muitas empresas, a grande maioria das empresas no Brasil, paga tributo indevidamente, ou a maior, paga tributo a mais do que o que deveria. Agora, para a gente entender bem por que é que esse tema está tão em evidência e por que a gente está aqui discutindo sobre ele hoje, a gente precisa fazer um histórico. Só que o meu passador aqui não está... Opa, foi, deu certo. Bom, pessoal, primeiro, a tributação sobre a renda das empresas no Brasil, a gente já está cansado de saber. Quem aqui é da área fiscal e tributária? Eita, pelo menos metade da audiência aqui é da área fiscal e tributária. Então a gente sabe que a tributação sobre a renda das empresas no Brasil, ela é bastante elevada, uma das mais altas do mundo. Inclusive, bem maior do que o slide aqui, ó, foi. Não está sendo muito meu amigo não, mas vai dar certo. A nossa carga tributária média no Brasil é de 32%. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para a indústria da transformação, que é aquela indústria que transforma a matéria-prima em produto final ou em produto intermediário, a gente vai observar que essa carga chega a 44%. Então vejam o quanto a indústria é maltratada no nosso país. E isso, evidentemente, leva à conclusão de que 95% das empresas, como a gente já havia falado no início, pagam tributo de forma indevida, pagam tributo a mais do que o que deveriam pagar. Isso é muito, evidentemente, é um percentual alarmante e nos traz, é lógico, uma oportunidade para quem milita na área fiscal, na área tributária, ou para quem quer vir a trabalhar nessa área. Eu estou precisando de ajuda aqui com o passador de slide, porque ele passa a hora que quer, eu aperto e ele responde 5 minutos depois. Bom, mas vamos lá. E além da gente ter essa situação das empresas, 95% delas pagando tributo a mais do que o que deveria, nós tivemos nos últimos anos, isso aí está todo mundo acompanhando, uma queda acentuada do nosso PIB. Agora, em 2019, em 2018 nós também começamos, como posso dizer, a colocar o nariz para fora d'água, né? Mas em 2015 e 2016 nós tivemos grandes dificuldades. Então vejam só, primeiro fator, 95% das empresas pagando mais tributo do que o que deveriam. Crise macroeconômica, queda acentuada de PIB, crise financeira. E aí, vamos lá, deu certo? É evidentemente que isso também acarreta em uma quebra generalizada. E aqui eu estou trazendo para vocês o número de pedidos de recuperação judicial e falências que ocorreram nos
anos passados e que em 2019 aumentaram. Nós tivemos um índice agora em agosto de 2019 que ele funciona quando quer. Então, o que é que nós tivemos? Com esse aumento do número de pedidos de recuperação judicial, e vamos refletir o seguinte: a recuperação judicial é um processo caro, custoso. Então, quem entra em recuperação judicial, que é o antigo pedido de falências e concordatas, né? São empresas de médio e grande porte, que têm como arcar com os custos de uma recuperação judicial. Então, vocês que são profissionais de mercado, contadores, advogados e empresários, sabem muito bem que as empresas de pequeno porte, quando não conseguem honrar com seus compromissos, simplesmente fecham as portas e não pagam os seus compromissos, não pagam fornecedor, não pagam funcionário e não pagam tributo, não entram em recuperação judicial. Imaginem quantas centenas de milhares de empresas simplesmente fecharam as portas nos últimos anos. Então é nesse contexto de crise que surgem as oportunidades. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que talvez nem os meus contadores parceiros mais próximos saibam, mas eu mesmo passei a trabalhar com esse produto chamado recuperação de créditos tributários, exatamente no contexto de crise. E aí eu digo que foi a Dilma, né? Não é a Dilma, minha amiga lá de Santarém, que está aqui nos prestigiando, mas foi a Dilma Rousseff, e aqui sem nenhuma paixão político-partidária, tá, pessoal? Que me levou a trabalhar com esse produto de recuperação de crédito tributário. Porque com a crise eu passei, como profissional atuante na área tributária, a enxergar essa oportunidade. E qual oportunidade? Eu não pensei, na verdade, em trabalhar com um outro nicho ou em captar novos clientes de recuperação de crédito tributário. O que eu percebi foi que eu precisava ajudar os meus clientes que estavam na minha carteira, que já estavam dentro do meu escritório trabalhando comigo. Eu que não trabalhava na época com recuperação de crédito, era um tributarista que eu digo feijão com arroz, né? Trabalhava com defesas de auto de infração, acompanhamento de execução fiscal. E aí vi que, naquele contexto de crise, de estrangulamento de caixa das empresas, dos meus clientes, eu precisava encontrar alternativas para ajudá-los, para dar àqueles contribuintes, àquelas empresas, um fôlego extra. Porque senão elas iam, no popular, quebrar, e aí, consequentemente, eu ia acabar perdendo os meus clientes. E foi daí que surgiu a necessidade, vejam, como a crise também traz oportunidades. Foi daí que surgiu a necessidade de trabalhar com esse produto chamado recuperação de créditos tributários. E aí eu queria voltar no slide anterior, porque essa oportunidade, e esse slide mostra bem isso, 890 bilhões, e aqui eu estou falando só de teses tributárias voltadas para tributos federais. Isso aqui é uma estimativa que a União Federal fez, isso aqui está na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, do que ela pode perder caso o que está em discussão no judiciário seja julgado favoravelmente aos contribuintes. 890 bilhões de reais é o que a União estima perder em 2019, caso esses julgamentos venham a acontecer em 2019. É muito dinheiro? É muito dinheiro. E se for converter em honorário, não vamos colocar 20%, não, vamos colocar 10%. 89 bi. E para uma União Federal
que não consegue nem fechar a conta do ano, porque esse ano a União espera fechar com um déficit aproximado de 100 bilhões, ou seja, ela não arrecada nem o suficiente para pagar as contas. Imaginar que ela ainda vai ter que arcar com um custo extra de 890 bilhões, a gente não pode dizer que essa União Federal, ela despreza esse custo que pode chegar. E aí, a gente começa a falar, enquanto profissionais, das vantagens de se trabalhar com esse tipo de tributo, com esse tipo de produto, que é a chamada recuperação de crédito. Eu trouxe aqui apenas alguns para falar com vocês. Agora, o primeiro deles, e o que eu mais gosto de falar, e é o que é que se torna mais fácil de fechar qualquer contrato, é o fato de você poder trabalhar com o cliente no êxito. E de poder fugir do serviço clássico da contabilidade, do serviço clássico jurídico, até muitas vezes do serviço jurídico tributário. Você que está acostumado, como empresário contábil, a fazer o contábil, o fiscal e o pessoal, ao trabalhar com recuperação de crédito, você introduz na sua carteira de serviços um produto completamente diferente. E que possibilita ao seu cliente, ao invés de te pagar imediatamente, como ele faz geralmente mensalmente, pagar apenas quando ele obtiver o resultado daquela recuperação de crédito. O que, para efeito de fechamento de contrato, convenhamos, é muito mais fácil, porque eu vou ganhar junto com o meu cliente. E com segurança jurídica, porque as teses com as quais você vai procurar trabalhar são teses que já estão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral ou em sede de recurso repetitivo. Felipe, mas você está tratando só de recuperação de crédito na esfera judicial? Quer dizer que para eu recuperar esses tributos, eu tenho que obrigatoriamente entrar na justiça? Nesse primeiro momento, o que nós vamos tratar é de recuperação de crédito na esfera judicial. O que não quer dizer que o contribuinte não tenha a possibilidade de fazer essa recuperação de crédito também na via administrativa. Nós vamos tratar daqui a pouco, quando estivermos discutindo no nosso painel. E vejam que a gente já falou. A recuperação de crédito tributário, ela importa em fazer retornar para o seu cliente, para a empresa, um dinheiro que muitas vezes o empresário nem sabia que existia, que estava ao alcance dele. Um valor que ele não sabia que havia pago indevidamente, que você, como contador, como advogado, vai chegar com essa notícia maravilhosa para ele, de que tem um valor a restituir, a trazer de volta e a melhorar o fluxo de caixa daquela empresa. E vejam só, antes da gente entrar propriamente nas teses, eu queria falar para vocês sobre uma coisinha muito importante, que está no slide anterior, que é isso aqui. Essas duas partes aqui, que movem essa engrenagem chamada empresa, especialmente chamada setor fiscal, contador e advogado. O quanto essa conexão, essa parceria, essa simbiose é importante. E eu estou falando isso porque eu sei que aqui tem advogados e tem contadores. E que muitas vezes essas partes não gostam de conversar, especialmente quando o assunto é recuperação de crédito tributário. Agora, por que essa parceria é importante? Primeiro,
superar os obstáculos. E quais obstáculos? O primeiro obstáculo é o obstáculo do preconceito. E que preconceito é esse? Se você, advogado, vai oferecer um produto de recuperação de crédito para um contador que você não conhece, você vai ligar para uma empresa, qualquer ela que seja, e lá atende o contador, e o contador lhe pergunta, qual é o assunto? Recuperação de crédito. Sabe o que o contador vai te dizer? Aqui nós pagamos todos os tributos corretamente. Aqui não tem pagamento de tributo errado, a maior. Você está louco, doutor? Se eu for dizer aqui para o meu diretor que eu pago tributo a maior, eu vou perder o cliente, então vou ser mandado embora. Não é isso que o contador vai dizer? Provavelmente. Por outro lado, você tem lá um empresário, que se você for conversar direto, se for o advogado, o empresário vai dizer assim, eu tenho que falar com o meu contador primeiro. E aí o contador já está todo armado, porque ele tem medo que o advogado descubra realmente que algum tributo foi pago indevidamente ou a maior. E se for o contador falando que tem uma oportunidade de recuperação de crédito, sabe o que o empresário vai dizer? Por que você não viu isso antes? Você estava fazendo errado, a culpa é sua. Eu estava pagando a maior esse tempo todinho e você não viu? Então vejam o quanto é importante que essas duas partes, contador e advogado, consigam conversar, consigam manter essa parceria, para que juntos eles consigam explicar para o empresário que é medroso, porque o maior medo do empresário se chama retaliação do fisco, é ou não? Eu não vou entrar com essas ações não, eu não vou pedir essa restituição não, porque se eu pedir, o fisco vai vir atrás de mim, com certeza, deixa como está mesmo, deixa estar quieto, porque meu telhado é de vidro, e se eu for entrar com essas ações, eu vou ter retaliação com certeza, então é melhor deixar quieto. E aí cabe a esses profissionais juntos passarem a segurança para o empresário, que não é bem dessa forma. Agora, se o advogado e o contador não estão conversando, pelo contrário, estão brigando, um está querendo vender o produto e fazer a restituição dos tributos, e o outro não quer, eu digo para vocês que o negócio fica inviabilizado. Fica muito difícil. Então nós precisamos, advogados e contadores, conhecer a dor um do outro. Próximo slide, por favor. Próximo. E aí, falando propriamente, rapidamente das teses, que hoje estão mais em evidência, a gente chega inicialmente nessa aqui, A gente falou ali em 890 bilhões de prejuízo, não foi? Mas a gente tem essa primeira tese aqui, que ela sozinha causa um prejuízo de 250 bilhões de reais para a União. Quem diz qual é essa aqui? Essa aqui é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Quem conhece essa? Quem tem cliente que hoje exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Olha aí como é pouca gente. Próximo, por favor. 25 mil contribuintes, esses dados aqui são de março de 2019, já ajuizaram a ação judicial para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A minha pergunta é, por que é que os clientes de vocês ainda não entraram? É porque vocês não levaram até eles isso? Ou é porque eles têm medo? É a pergunta que vocês têm que se fazer. Porque aqui a gente está falando de oportunidade. E que pode deixar de ser oportunidade.
Porque agora no dia 5 de dezembro, hoje é dia 15, né? Então estou falando daqui a 20 dias. O STF vai julgar os embargos de declaração, que é um recurso, ou quem não gosta de chamar de recurso, que foi interposto, foi dentro desse processo aqui da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e o STF vai decidir se essa exclusão do ICMS vai valer daqui para frente só, ou se realmente os contribuintes vão ter direito a pedir os últimos 5 anos para trás. Ele vai decidir se modula ou não os efeitos da decisão, dia 5 de dezembro. E aí, quem não entrou, adeus, caso ele realmente decida por modular os efeitos dessa decisão. Dizer, só vale daqui para frente, e você não entrou, e você não orientou o seu cliente. Por quê? Não, porque eu acho que isso é coisa de advogado, e eu não tenho nada a ver com isso. Né? Próximo slide, por favor. Só que essa tese aqui da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pessoal, ela gerou consequências. Ela gerou as chamadas teses filhotes. Porque o que acontece? Aquela empresa que era contribuinte do ISS, ela ficou enciumada. Ela pensou assim, olha, por que só quem é contribuinte do ICMS que pode excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Porque o argumento do STF para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi o seguinte, olha, o ICMS não se enquadra no conceito de faturamento. Por quê? Ele é só uma receita transitória, um ingresso de caixa que vai ser inteiramente repassado ao Estado. Então, ele não se incorpora ao patrimônio do contribuinte. Se ele não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, ele não é receita. E se ele não é receita, ele não serve de base de cálculo para o PIS e para a COFINS. Só que quem prestava serviço, quem era contribuinte do ISS, pensou o seguinte, olha, eu que sou contribuinte do ISS, vou adotar o mesmo raciocínio. O ISS também não se incorpora ao meu patrimônio. Eu, quando presto serviço, e dentro daquele valor do serviço, tenho o ISS, esse ISS eu repasso inteiramente para o município. Então, esse ISS também não pode servir de base de cálculo para o PIS e para a COFINS. E aí os contribuintes começaram a entrar com ação para excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E começaram a ter decisões favoráveis também. E aí, pessoal, começou a virar uma bola de neve. Por quê? Vocês sabem que o PIS e a COFINS são base de cálculo para as próprias contribuições. Compõem a própria base de cálculo. E aí entraram com ação também para excluir o PIS e COFINS da própria base de cálculo. E começaram a ganhar. E aí também, quem é optante pelo regime do lucro presumido, quem é da área fiscal sabe disso, paga IRPJ e CSL com base no quê? No faturamento, é ou não? Quiseram aplicar o mesmo raciocínio. Tem que tirar o ICMS e o ISS aí desse conceito de faturamento. Então, tem que pagar menos IRPJ e CSL. Eu que sou optante do lucro presumido. E tome ação judicial. Vejam o tamanho do embrolho, que é o nosso sistema tributário. Por que é que vocês acham que vai ter uma reforma? Por que é que vocês acham que tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, que são as duas PECs, as propostas de emenda à Constituição principais que estão tramitando, o PIS e a COFINS vão ser extintos? Está aqui um motivo. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e tudo que veio a reboque. E olha o prejuízo para a União.
Já pensou se todo mundo ganha isso aqui? Mas a pergunta é, quem que está se utilizando disso aqui? Quem que está enxergando essa oportunidade? Quem que está utilizando isso como produto? Como diferencial de mercado? Ou estão deixando o cavalo selado passar e perdendo a oportunidade? Próximo slide. Porque a oportunidade ela não se limita ao PIS e COFINS. Só no STF, pessoal, para a gente ter uma ideia da loucura que é o nosso sistema tributário, com mais de 700 normas editadas por dia, se a gente for juntar a esfera federal, estadual e municipal, no STF tem mais de 200 teses tributárias em discussão. No STF, para não dizer aí STJ. 200 teses tributárias em discussão no STF. E aí outra tese tributária interessante que se apresenta, e aqui eu vi que tem muita gente também no departamento pessoal, é a possibilidade de recuperar contribuições previdenciárias, principalmente a contribuição previdenciária patronal, indevidamente recolhida. Por quê? Já existe um entendimento consolidado nos tribunais de que sobre determinadas rubricas trabalhistas não incide a contribuição previdenciária patronal. E aí eu estava aqui assistindo mais cedo a palestra do Rondinelli, falando sobre o E-Social, com a Aline, e eles falando, vai ter uma demissão, né? E que o contador do DP, ele quer saber como é que vai ser o aviso, vai ser trabalhado ou indenizado? Será que é isso mesmo que o contador do DP tem que se limitar a saber, pessoal? É isso mesmo que a gente tem que se limitar a saber? É isso que o cliente precisa, quer do profissional, da área fiscal, da área do setor pessoal? É isso que ele precisa? Ou ele precisa que você vá além e diga a ele, olha, a contribuição previdenciária patronal, ela não incide sobre o aviso indenizado. Por quê? Porque o STJ já julgou isso em recurso repetitivo e já tem uma solução de consulta COSIT da Receita Federal confirmando o entendimento do STJ. Ou você vai deixar simplesmente um empresário pagar a contribuição previdenciária patronal sobre o aviso indenizado? E vai deixar também que ele pague o RAT, e vai deixar também que ele pague a contribuição dos terceiros sobre esse aviso indenizado. É isso que a gente busca chamar a atenção do profissional da contabilidade e da área fiscal como um todo. É para a gente ir além. É para a gente ter um diferencial. Para a gente parar de fazer o feijão com arroz. E realmente conseguir entregar algo a mais. E entregar algo a mais que vá corresponder de fato a um diferencial financeiro para o teu cliente. Porque aí ele vai se apaixonar por ti. Aí ele vai ver que você está agregando de fato. E aqui a gente poderia dar vários exemplos de verbas trabalhistas sobre as quais não incide a contribuição previdenciária, pessoal. O terço constitucional das férias, os 15 dias de afastamento por auxílio doença ou acidente, o ticket de alimentação pago em dinheiro ou in natura, o auxílio creche, as verbas não habituais, e vou parar por aqui porque eu tenho tempo. Né? A pergunta é, eu estou atento a isso? Eu que sou do departamento pessoal, estou prestando atenção a isso. E mais, eu tenho a oportunidade de rever os últimos 60 meses dos meus clientes. Se eles pagaram ou não contribuição previdenciária de forma indevida sobre essas verbas.
E eu estou fazendo, eu tenho conhecimento, eu estou indo atrás desse conhecimento. Ou eu vou deixar passar, eu vou deixar esses meses serem comidos pela prescrição. Eu tenho um verdadeiro prazer em trabalhar com recuperação de crédito. Ah, também, Felipe, dá um dinheirão, né? Não é por isso não, pessoal. Realmente a atividade de recuperação de crédito é uma atividade muito bem remunerada. Mas quem trabalha com recuperação de crédito também está cumprindo uma função de justiça social. Porque você está recuperando um dinheiro que foi indevidamente pago pelo contribuinte. Então você está evitando um enriquecimento ilícito de uma parte, que no caso é a União Federal, em se tratando de contribuição previdenciária. E eu estou fazendo voltar para os cofres daquela pessoa jurídica, daquela empresa, um dinheiro que pode ser reinvestido naquele negócio, para gerar emprego e renda. E eu, pessoalmente, acredito que o empresário investe o dinheiro melhor do que o Estado, com todo respeito. Há quem pense o contrário. Na maioria das vezes, lógico. Né? Essa é a regra. E aí, nós ainda temos, indo para outra vertente, a possibilidade, pessoal, de recuperar créditos sobre o consumo de energia elétrica. Vejam, olha a diversificação do trabalho de recuperação de crédito. A gente começou lá na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sobre o faturamento, falamos das teses filhotes, já fomos depois para a folha de pagamento, e agora a gente já está falando do consumo de energia, voltando para o ICMS. E aqui a gente também tem um leque de possibilidades, passando pela questão das bandeiras tarifárias, indo para a seletividade do ICMS, para TUSD e para TUST, que está muito... Vocês devem ter sido bombardeados nos Instagrams de vocês com essa tese da TUSD e da TUST, que são duas taxas, uma de transmissão e uma de distribuição, que incidem na conta de energia elétrica. O que os tribunais vêm entendendo? O STJ, inclusive, vai julgar isso agora em sede de recurso repetitivo, para consolidar a jurisprudência dele. O ICMS, ele só deve incidir sobre a tarifa de energia. Ele não deve incidir sobre a TUSD e a TUST, que são essas taxas de distribuição e transmissão. Só que ele vem incidindo continuamente sobre essas taxas. Então aí surge uma possibilidade de se restituir desse ICMS pago indevidamente sobre essas taxas. Mas aí você vem e me diz: ah, não, Felipe, isso é muito sem futuro. Se eu for calcular aqui, vai dar muito pouco dinheiro para restituir. Mas aí eu te digo, olha que interessante essa tese da TUSD e da TUST, por exemplo. Primeiro, o teu leque de possibilidade de cliente é absurdo, porque você tanto pode trabalhar com pessoa física quanto com pessoa jurídica. Todo mundo paga energia elétrica. Todo mundo. E aí, apesar realmente dos valores não serem lá tão interessantes, como é, por exemplo, no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque eu estou tratando aí de uma tributação sobre o faturamento, e no caso da TUSD e da TUST, eu estou falando de uma incidência sobre uma conta de energia. Como todo mundo paga a energia elétrica, toda empresa, desde uma grande indústria, pessoal, até uma padaria, uma lanchonete paga energia elétrica. Essa tese é uma tese que consegue ser um ponto de partida, de aproximação com qualquer empresário. É uma conversa inicial com qualquer empresário que você quiser.
Você paga energia elétrica? Quanto que é a sua conta? Você já fez a restituição da TUST? Opa, o que é isso? Quer dizer que eu tenho valor a restituir na minha conta de ICMS? Tem, não sabia não? Tem. E aí você já faz um trabalho inicial, você já entrou naquela empresa. Ah, mas para mim não vale a pena, porque eu sou advogado e não trabalho com lanchonete, não trabalho com restaurante, né? O meu nicho é de empresas maiores. Essa realidade não é verdadeira para o contador. Porque nem toda empresa tem advogado, mas toda empresa precisa de um contador. E aí você sim tem interesse em ter contato com todo e qualquer empresário. Principalmente você que é empresário contábil. Sim ou não? Então veja o leque de oportunidades que nós temos e que nós teríamos 3, 4, 5 dias aqui, se tempo tivéssemos, evidentemente, para estar tratando de teses tributárias. Lamentavelmente não temos. Mas a pergunta que fica é: eu estou me aproveitando desses produtos? Eu estou sabendo incorporar aos meus serviços e oferecer ao meu cliente essas oportunidades que estão aparecendo continuamente de recuperação de crédito? Porque isso aqui muda continuamente, todos os dias. Agora mesmo, como eu falei, em dezembro, o STF pode mudar o entendimento dele em relação à possibilidade de restituição ou não do PIS e COFINS em relação à exclusão do ICMS. E eu vi pouquíssimas pessoas aqui levantando a mão quando eu perguntei quem tinha entrado com processo para excluir o ICMS. E eu mostrei que 25 mil contribuintes já tinham entrado. Desses 25 mil, 2.500 contribuintes, 10% aproximadamente, já tem sentença transitada em julgado. Ou seja, já ganharam o processo em todas as instâncias e já estão se restituindo do crédito relativo ao PIS e COFINS, em função dessa tese aqui da exclusão do ICMS. A pergunta é: por que é que um desses 2.500 não é um cliente teu e tu não está ganhando honorário? Estou vendo aqui um monte de aluno meu. Por que é? Ah, é porque eu não sou advogado. E por que tu não tem um tributarista de estimação para fazer parceria? Ah, eu sou advogado, mas não sou da área tributária. E por que tu não vai estudar a recuperação de crédito tributário para fazer? O Ramon acabou de falar. Seja rebelde, né? Seja rebelde. 2020. Próximo slide, por favor. Não, antes. E aí, dito tudo isso, o produto de recuperação de crédito, pessoal, é uma possibilidade de fazer algo diferente para gerar valor. Eu pergunto para vocês: uma multa trabalhista, uma ação trabalhista, ou uma autuação tributária, podem quebrar uma empresa? Sim, é possível. Mas elas só quebram uma empresa se o caixa da empresa não estiver forte. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o que quebra uma empresa se chama caixa. E se você, seja de que área for, introduz em um negócio um produto técnico da área fiscal que vai possibilitar aquele empresário fortalecer o caixa dele por meio da recuperação. Esse empresário já não gosta de pagar tributo. Aí você vai dizer para ele que ele vai recuperar tributo, você vai ser amado eternamente.
E se você vai fortalecer o caixa daquele empresário por meio da recuperação de tributo, possibilitando a ele reinvestir o dinheiro na empresa, distribuir lucro, fazer o que ele quiser com o dinheiro, você está gerando valor, que é o que o mercado quer. O mercado não está à procura de profissional inteligente, o mercado não está à procura de profissional com diploma. Quantos mestres e doutores vocês conhecem que estão desempregados? Eu conheço vários. Não é, professor? Tem um ex-professor meu aqui na plateia. Tá? Então, pessoal, o mercado procura quem tem conhecimento e, principalmente, quem consegue traduzir esse conhecimento em resultado. Se eu detenho o conhecimento e esse conhecimento não consegue ser transformado em resultado para o meu cliente, de nada ele vale. Eu posso ser pós-doutorado em Harvard, em Stanford, onde for, que ele não adianta. Então vamos, o Ramon falou um pouco sobre isso, mas vamos em 2020 já, a gente está chegando aí em 2020, procurar fazer coisas que gerem valor para os nossos clientes, para os nossos empregadores, para que a gente possa crescer como profissional, mas principalmente como pessoa. Porque às vezes a gente não gosta muito do que a gente faz, e eu vou dizer, não é todo dia que eu acordo feliz para ir trabalhar, não. Tem dias que eu vou trabalhar porque é o jeito mesmo. Eu tenho que ir. E tem dias que eu acordo super feliz para ir trabalhar. Mas a gente também tem que agregar valor. Experimente ser bom no que você faz. Você vai começar a receber elogios. Que bacana o que você fez. Como você é bom no que você faz. E aí a sua atividade vai ficar cada vez mais prazerosa. E isso a gente faz agregando valor e gerando valor para os nossos clientes. Próximo slide, por favor. Eu estou com um passador de slide aqui automático. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima.